isso aí, começando esse especial de Natal e olha que presentão que vocês vão ter. Tô recebendo aqui essa figura fora de série, sabe quem que é? O mito! E aí, Rogério Ceni? Fala bem, já. Pô, antes de mais nada, obrigado Eu que agradeço o convite. por esse especial de Natal contigo, Rogério. Bacana, eu fico feliz de poder, nessa época do ano, estar falando diretamente com o teu público aí. É, e vocês acham que acabou? Acabou nada. Olha quem tá aqui com a gente, Andreas Kisser do Sepultura. Tudo certo? Obrigado, beijo pelo convite aí. Fazer parte dessa entrevista aqui no especial. Né? Quando o Rogério Ceni, quando o São Paulo entra em campo, o que toca? Ó, vamos ver aqui se eu lembro. Que é isso, hein? Como é que pode sair tão fácil assim, né? Caramba, Rogério! Traz de programa desse jeito aí, o cara vai pro jogo. De onde surgiu essa ideia? Por que a música O Hells Bells da AC/DC, que virou uma marca já na entrada do São Paulo em campo? Na verdade, quando eu fiz meu 10º jogo pelo São Paulo contra o Atlético Mineiro, eles pediram para o pessoal do marketing pediu para escolher 20 músicas para fazer o setlist do dia do jogo, né? Sim. E aí eu não quis repetir muitas bandas e quis pegar uma coisa diferente de cada banda. E aí eu escolhi essa música Hells Bells porque eu achei que seria bacana para a entrada do time no campo naquele dia, né? E eu acho que o pessoal gostou e ficou até hoje, né? Aí eles dizem, não, Rogério que insiste e tal. Eu disse, podia trocar por outra Sem música. Hells Bells não bacana, entra. né? Mas eles gostaram, nós ganhamos o jogo e ficou a música. Andreas, tem um papo que tá no contrato do Rogério, que se tirar o Hells Bells não joga Não, mais. eu tava lá nesse jogo aí, nesse jogo especial e foi, emocionante, né, nenhum time do mundo tem nada parecido com isso. De entrar com uma música tão pesada, tão significativa, né? É um riff tão reconhecido para quem, né, escuta, né, o estilo e tudo. Mas teve galera que reclamou, né? Mas isso sempre é normal, tem alguém, né? Isso é normal, isso é... Mas legal que, pô, a torcida apoiou completamente. Gostos musicais não se discutem né, tá Mas ó, valendo. você tá dando um presentão de Natal pra gente aqui, de proporcionar essa entrevista. Mas eu acho que o Andreas tem um presente de Natal pra você também. Tenho, cara. Porque eu acho que você vai gostar desse presente. Porque nós temos que retribuir, né, Rogério? Olha o presente que o Andreas Kisser tá dando pra você de Natal. Bom, é o seguinte, esse aqui é a última vez que eu estive aqui no CT, né? O Rogério trouxe uma guitarra. Eu pedi na verdade, na última vez, faz pouco tempo, né? Faz pouco tempo. Que teve aqui e eu pedi para que o Kisser autografasse uma guitarra minha, que eu tinha para guardar de recordação. Tem o Roger Waters autografado e tem o... Brincadeira? Caramba, autografado. Irão pra parede pro... Então, mas aí, pô, futuro. essa aqui é uma guitarra, né, signature, né, com o meu nome, com o símbolo do Sepultura e tudo. Eu acho que representa mais, né? Puxa Tipo... vida, cara. Então ele vai ter que autografar duas, né? Tá vendo? Você acha que só Olha, você dá que presente de bacana. Natal pra gente? Olha, ó. Obrigado, collection. obrigado, Pô, obrigado. você, meu. Olha. Isso aqui, se o cara soubesse tocar, você já imaginou? Não, você sabe. Você sabe. Isso é que nem Campo Bom e bola boa. Se o cara soubesse jogar. Não, mas você sabe, sim, no final você ainda vai dar uma palhinha com o Andrés. E é uma série limitada também. E ela tá desregulada e tudo, né? Tá. Mas só dá uma Nós ajeitada. afinaremos. Você antes de um jogo, você na Obrigado. concentração. Pô, eu Ei, gosto Rogério, aqui no... Por gentileza. Rogério, você antes da. Não pode você, nem pensar em... você antes de ir pro jogo, às vezes você tá no ônibus, você vai ouvindo uma música pra se concentrar ou não? Eu vou, né? Por dois motivos. Eu já sei. Qual? Vai rolando o pagodão do Não é que vai rolando, é que os caras põem na caixa de som, não vão nem vai rolando, né? Aí então assim, pra botar um gosto musical melhor e pra evitar também, né, aquela... Então, aí eu acabo escutando algum... E você vai ouvindo o quê? Eu sou um cara assim, que gosto muito do... Eu já sou velho, né? Então eu gosto muito mais das bandas do fim dos anos 60 para década de 70. Eu também, eu que curto são muito as bandas essa parte ainda. Né? Eu gosto desde Pink Floyd, que eu toquei antes, como Dire Straits, como
Counting Crows, Lynyrd Skynyrd. Pô, Lynyrd Skynyrd é demais. Aquela música Simple Man. Simple Man, depois você toca aí pra... Podemos fazer só de música hoje o programa. Não, mas nós vamos fazer fazer entrevista, também. muita música. Muita música. Rogério, a gente olha você aqui, você tá feliz. E aí eu pergunto pra você, a sensação que eu tenho, olhando de fora. O Rogério Ceni do primeiro semestre era um cara que me passava a estar desanimado e prestes a encerrar a carreira. O Rogério Ceni do segundo semestre me passa um cara feliz e com totais condições de continuar. É isso ou eu errei em alguma coisa? Não, eu acho que esse segundo semestre foi importante, a chegada de alguns jogadores, eu acho que elevou o nível do elenco e consequentemente o nível de jogo do time. Eu acho que a chegada do Kaká foi muito importante, principalmente no sentido motivacional. Eu acho que ele mostrou algo de relevância para todos, que mesmo um atleta sendo eleito o melhor do mundo, ele tem que estar muito focado, ele tem que ter o esforço máximo, a dedicação máxima. Então, se ele não é o mesmo jogador de 2002, com aquele arranque em direção ao gol, condução de bola muito rápida, ele mudou seu estilo de jogo, mas não deixou de ser competitivo, não deixou de se doar para o time. E eu acho que isso foi um exemplo para os demais jogadores e contagiou muito isso. E acho que foi uma alegria porque formou-se um grupo muito bacana fora de campo, nas concentrações, nas viagens. Então a gente joga um carteado, senta 3, 4 horas para bater papo, o carteado fica em segundo plano, na verdade, e a gente conversa, meia dúzia, junta 8 caras ali, e eu acho que fica um ambiente bem agradável para se trabalhar. Rogério Mito Ceni aí, ó. Pega a bolsa do Mito ali. Tem 24 anos de carreira aquela bolsa. Ele não muda. Fazia tempo que não tinha isso, né? Quando se ganha é mais fácil, né? O convívio entre todos normalmente, né? E quando você não tem resultado de títulos, a exceção de 2012, quando nós ganhamos a Sul-Americana, tradicionalmente as pessoas tentam achar algum problema extra-campo, né? Na verdade, a gente sempre teve bons grupos. Eu acho que a gente tem hoje um melhor time. Como torcedor, é essa a sensação, André? Imagino que, pô, na banda nós trocamos aí, acho que 3 ou 4 vezes, né, de integrantes, assim, de formação. E você perde aquela química, né, que você tem pra você recomeçar de novo, principalmente com bateria e tudo. No time de futebol deve ser muito pior, né, porque essa troca é muito mais constante, né? E se faz necessário muito, além da qualidade individual, mas também o espírito, né, que o cara entra, se o cara é um cara que vai atrás da vitória todo o tempo, né? Como ele entende isso. Treinamento também, né? Treinamento, entrega diária, até o próprio comportamento em viagens, o lado psicológico. Eu acho que isso influencia muito na formação de um grupo onde uma banda, não sei quantos integrantes tem, mas... nós tem 4, mas quando a gente procurou vocalista novo, fizemos testes, né, com algumas pessoas, mas... Tinha vocalista que a gente não conseguia ficar 5 minutos juntos numa sala, difícil, entendeu? Então não tem essa convivência. E aqui somos só de atletas 28, né? Mais toda a comissão técnica. Cada viagem são 40, 45 pessoas, quer dizer, tem que ter um ambiente fora a pressão bacana. da imprensa, né, meu? Esse é o mais triste de tudo, você tem que suportar os caras. Mas você sempre foi um cara muito obstinado, você é um cara, às vezes até exagerado, né? E às vezes você não quer que os outros sejam igual a você, porque fala, pô, se eu sou, isso não te atrapalha às vezes? Me atrapalhou muito, acho que no passado eu aprendi, eu acho que isso a experiência da vida vai lhe mostrando, né? Eu aprendi que as pessoas às vezes também querem ganhar, elas só não veem da maneira que você vê, então é muito mais fácil você enxergar o mundo dos outros e tentar tirar o melhor do que aquelas pessoas podem fazer dentro das suas características do que tentar moldar todos com o seu pensamento. Então eu acho que, na verdade, o conviver, o passar do tempo me mostrou que hoje, há muitos anos atrás, eu consigo ser uma pessoa de melhor relacionamento com todos porque eu tento extrair o máximo daquele cara dentro da filosofia de vida, dentro do estilo de vida que ele tem. E não dentro do meu, que sou assim, um pouco fechado demais no foco que é a vitória, o ganhar, o vencer todos os dias. Eu sei que vocês acreditam em Deus, não acreditam todos vocês? Isso aqui vira um inferno lá dentro. Que seja um inferno hoje aqui dentro. Na hora que vocês subirem dentro do campo e verem aqueles caras ali em cima, olha pra cima, olha onde vocês estão. Olha o que vocês estão usando. Olha a oportunidade que Deus deu na vida pra cada um de vocês. Como time, como ser humano, como homem, como pai de família. Olha a oportunidade que Deus está dando para cada um de vocês. Escrever história! Escrever história!
Vamos lá dentro e vamos Ô, Rogério, você sai um pouco não, você sai bastante da caixa, que é o modelo, né, o sistema do futebol, do jogador e tal. Você acha que isso chegou a te atrapalhar em algum momento da carreira? Porque você não tem aquele estilo boleirão, né, André? Não, mas eu não Sim, saio. sim. Eu não saio da caixa, na verdade, porque eu, como a maioria dos jogadores, cheguei aqui morando embaixo das arquibancadas do Morumbi durante 4 anos, ganhando uma ajuda de custo que hoje diria que daria R$200 por mês. Eu chegava à noite para tomar café, tinha pão e margarina. As baratas no meio do pão, naquelas coisas de pão, ou você comia aquilo ou não comia, porque era uma época difícil mesmo dentro do estádio. Então assim, eu passei por coisas que todos os outros passaram, né? E não é um privilégio meu ter passado por isso. Mas eu aprendi a dar muito valor ao clube conforme eu fui gradativamente subindo e chegando até a equipe profissional, porque a diferença entre as categorias de base daquela época, do início dos anos 90, para um profissional era muito grande. Muito maior, muito mais distante do que é hoje a estrutura que o São Paulo pode oferecer. Eu acho que é muito bacana quando você pode oferecer uma boa estrutura desde categorias de base para o profissional hoje. Então a distância era muito grande, então se dava também um valor muito maior na época que você chegava. E hoje eu acho que a distância encurtou muito. Hoje nós temos um centro de treinamento em Cotia, que não sei se você conhece. Eu não conheci, mas você falar tem que é maravilhoso, conhecer, né? que é muito bacana, muito legal. Eu acho que é muito bom para os atletas, mas eu acho que há de se mostrar para o atleta que tem que ter uma valorização para quando ele chegar no profissional, ele não se acomodar, né? Na nossa época não se acomodava. Na nossa época, quem chegasse primeiro, meio-dia e 15, comia carne. Quem chegasse a 1 hora do treinamento, às vezes quebrava ônibus, tudo, a gente treinava no terrão e tal. Só tinha ovo, tá entendendo? Caramba. Então era uma época diferente e que eu não reclamo, tá? Não é uma... Isso eu até agradeço, porque foi a constatação de um fato, aprendizado, e hoje a evolução dele, né, como a gente evoluiu, mas também foi eu acho que um modo de aprender a valorizar as coisas boas. Passar pelo lado difícil para poder valorizar o que você tem hoje. Quando você viu o Rogério aparecendo, você imaginou que um dia ele seria 10% do que ele é? Não, não dá pra acreditar, né? Por isso que tem essa conotação do mito, né, meu? Eu sempre fiz esse paralelo entre o Rogério Ceni e o Jimi Hendrix, né? Porque, pô, sempre teve goleiro, né? Mas acho que o Rogério Ceni expandiu essa função, né, do goleiro. De ser mais líbero, né? De reposição de bola, talvez essa foi a principal fazer gols, característica, né? E o Jimi Hendrix, pô, tinha os guitarristas antes, mas o cara revolucionou, né, a guitarra. Tem o antes e o depois, né, do Jimi Hendrix. E você sei lá, não teme assim que possa acontecer como o Guga, por exemplo, né? O tênis não aproveitou, né, aquela onda quando o Guga veio, pô, número 1 do mundo, e você não vê mais um outro, né? E parece que não tá vindo um outro. Não, eu né, acho que no futebol é diferente, né? No futebol é um esporte de massa, né? Então a chance de você transformar outros jogadores com características parecidas com a sua, eu acho que hoje, inclusive, o nível do goleiro brasileiro subiu muito nesse próprio Campeonato Brasileiro, né? Hoje os goleiros eles veem que a necessidade de saber jogar com os pés, não bater faltas, essas coisas, mas a necessidade de ter uma qualidade de saída de bola boa, ela é natural para você se tornar um goleiro titular de uma grande equipe. O tênis é um esporte que eu adoro, né? Eu desde os 4 anos jogo, mas é um esporte ainda que não tem uma dimensão tão grande dentro do nosso país, né? Então você vê que no futebol mundial mesmo, você vê os goleiros hoje, eles jogam, né? Você vê o Neuer aí chegando a essa referência do Neuer, né? a um prêmio final de bola de ouro, né? Quer dizer, um goleiro que joga exatamente com essas características, né? De antecipar jogadas, de saber trabalhar bem com o pé, além de ser um grande goleiro embaixo do gol, né? Mas voltando a esse negócio que o Andrés falou, antes da gente começar a entrevista, eu falei, pô, Andrés, essa altura do campeonato, que o Andrés, né? Nós somos todo mundo aqui praticamente da mesma geração. Andrés também é um guitarrista consagrado, já tocou com Deus e o Mundo, com Ozzy, com Black Sabbath, com todo mundo. Eu falei, te emociona? Pô, tá numa entrevista com o Rogério, eu falei, caramba, meu, o Rogério. Como é que você lida com isso? Mito, porque são termos pesados, cara. Mito não é uma coisa para qualquer um. O peso Todos é bom, têm um goleiro, nós temos Rogério Ceni.
você não pode sair na rua. Eu agradeço primeiro o carinho do torcedor São Paulino para comigo, né? Eu acho que ele é proporcional à dedicação de quase 25 anos trabalhados aqui. Eu sou uma pessoa extremamente comum, eu não consigo ver essa... Você às vezes consegue notar por uma criança que chega, aí o pai fala, filho, ele é de verdade, pode pegar, né? Assim, que é uma coisa estranha, porque para mim todo mundo é de verdade. Claro que você tem seus ídolos, você tem, né? Eu fui, por exemplo, assistir um jogo do Federer, porque eu adoro o estilo de jogo dele, né? E assisti um jogo na quadra, mas assim, para mim foi muito legal ter assistido o jogo e tal. Nada que eu, né, mas assim, é um cara que era uma das coisas que eu gostava. Assisti um show do AC/DC, por exemplo. Você foi de peruca? Fui normal, né? Fui de boné, normal, não tem jeito. É porque no Morumbi que eu dei de autógrafo aquele dia. Pai, Rogério, mas é bom assim, eu vou levar você comigo. Então assim, coisas que para mim que tem um valor significativo muito grande, mas não de chegar a esse ponto. E o futebol é engraçado, mas o futebol ele extrapola tudo mas isso. Mas o Roger Waters te dá uma Roger guitarra. Waters? Não foi um negócio... Não, na verdade a né? guitarra eu recebi das mãos do Nando Reis. Do Nando. No 100º gol da carreira, quando eu fiz o 100º gol. Contra quem mesmo foi o 100º gol? Você falou pra mim que eu era o goleiro, era o Júlio César, né? Vai, tá bom. E aí nós recebemos, foi justamente naquela semana da apresentação do Luiz Fabiano, eles pediram para que eu ficasse, para que fosse ao Morumbi, e eles me entregaram uma Gibson de presente, e com uma placa atrás, pelos 100 gols, uma placa bacana. E eu, para valorizar ainda mais a guitarra, né, eu pensei, puxa, eu vou até o show do Roger Waters e vou tentar pedir um autógrafo na guitarra. E foi uma burocracia tamanha pela parte de segurança e tudo, mas ele... Você viu como nós normais sofremos também? Você viu? Tá vendo? Viu? E aí, quando chegou com ele, assim, um cara super simpático, super bacana, os caras diziam, não sei qual é o patrocinador de guitarra dele, mas não era a mesma que eu estava levando. Aí eles disse, essa guitarra ele não queriam deixar entrar a guitarra, não queriam, né? É mesmo. E o cara foi super simpático no meio do show, no intervalo, entre um bloco de 1 hora e depois uns 15, 20 minutos de intervalo e mais 1 hora. Ele foi muito bacana, me perguntou do futebol e tal, e fez uma dedicatória na guitarra que será guardada junto com a guitarra do Kiko. Que honra, mano. Caramba, isso aí não é pra qualquer guardada um, não, exposta na verdade, não guardada, né? Você, quando teve no primeiro semestre, Rogério, você estava num momento técnico, talvez não um dos melhores, você teve algumas falhas e tal. A galera carrega demais nas tuas falhas? Porque quando você falha, a galera fala assim, pô, Rogério Ceni tá velho, não tem reflexo. Mas é normal, eu acho E que o outro goleiro quando falha, não, foi uma falha. Eu acho que isso é Mas te incomoda isso? Não me incomoda. Mas já te incomodou? Claro, quando mais jovem, sim. Hoje eu lido bem melhor com isso. Eu sei que aliás, não é nem falha, é gol. Se for de pênalti também, as pessoas batem. Mas você tem que tentar entender isso. E eu acho que você, na verdade, pelo tempo aqui, eles têm um pouco essa relação minha-São Paulo. O que acontece comigo, eu vou bem São Paulo, eu vou mal relação São Paulo, futebol clube, né? Então, assim, é normal que o cara abra um noticiário. Às vezes uma pequena falha vira um grande erro, né? Na chamada, um frango que não existiu. Você errou um passe, errou. Mas eu lido hoje, assim, numa boa. Leio bem menos também do que lia antes, né? E encaro também numa situação bem mais tranquila. Eu gosto mesmo da vitória. O erro individual, eu acho que ele faz parte primeiro. E o primeiro semestre, em tese, você sempre vai errar mais. Porque as bolas são piores, os campos são piores. Você tem sempre mais dificuldades no primeiro semestre. Ano que vem não vai poder, ano que vem você vai ter que quebrar essa regra. Não, eu estou dizendo principalmente Campeonato Paulista. A bola que se joga no Campeonato Paulista, ela é muito ruim. Então, quando você entra numa Libertadores, também, né, no começo do ano. Até a preparação, assim, esse ano, por exemplo, tende a ser uma preparação melhor, porque nós teremos 3 semanas depois da volta das férias para se preparar. Então, teve ano nós jogar com 8, 10 dias, 9 dias, sair jogando já um campeonato. Você joga o Campeonato Paulista ano que vem? Sim. Eu estou aqui para jogar todos os jogos possíveis que eu esteja em condições. Rogerião, conta pra gente, quando foi que você definiu de vez e falei assim, não paro agora? Você já vinha preparando ou não? Não, eu tinha conversado, o Muricy tinha me chamado na sala dele aqui no CT para conversar comigo, falou, olha, poxa, eu quero saiba que
eu gostaria que você ficasse, gostaria que você estivesse com a gente. Eu dei a opinião que ele estava agarrando demais e daria para ele jogar mais um pouco. E eu acho que acertei. Está jogando mais um pouco e jogando muito bem. E outro dia também, esses outros últimos jogos também está agarrando demais. Então, a gente às vezes lamenta como um jogador desse vai parar, né? Aí ao mesmo tempo tem o outro lado que pode parar por cima, essas coisas de futebol. Mas aí é ele que escolhe, né? Ele que escolhe, claro, e aí também tem um lado da diretoria em questão de contrato. Aí é uma coisa entre eles aí, mas com certeza é um jogador que está... Se parar, vai parar no auge. Doutor Aidar, o doutor Ataíde já tinha me chamado. Olha, eu gostaria muito que você ficasse, eu sei que é uma decisão sua, a gente não quer precipitar nada, mas você fique à vontade, porque a gente gostaria que você ficasse. E na sexta-feira o presidente veio até aqui. E aí nós conversamos na sala e eu queria saber dele qual era a ideia, né? Que eu disse, olha, eu não quero ficar pelo meu passado, eu gostaria de ficar pelo que você acha que eu posso produzir para o ano que vem numa competição importante. E aí nós conversamos, sei lá, 5 minutos, no máximo 10 minutos nós conversamos. E aí decidimos que prorrogaríamos o contrato. Apenas prorrogaríamos, nem assinei o contrato, para ser honesto com você ainda, né? Verbalmente foi. Mas é o mesmo contrato do ano passado, apenas prorrogado até 5 de agosto. Mas foi decidido naquela sexta-feira, onde foi apresentada a camisa aqui. Estavam acabando a coletiva e ele veio e disse, não, eu quero ir lá contar que você vai ficar. Ô Andréas, tem torcedor de São Paulo que nunca viu o São Paulo sem o Rogério Ceni. Tem uma geração que não viu. Verdade, Não viu. O torcedor de São Paulo está preparado também para ver o São Paulo sem o Rogério Ceni? Eu acho que não. Ah, sim. Eu acho que vai ser difícil, vai ser um período assim de transição, né? Eu tive a oportunidade de jogar com muitos, né? Com Zete, Cafu, Miller, Palinha, Raí, Pegou a galera Leonardo, todos os caras que marcaram a história pelos títulos que conquistaram, pelos mundiais que conquistaram no início da década de 90. E depois o Raí foi embora, voltou e eu assim dizia, puxa vida, cara, esse cara o cara era... mas Rogério, com todo o respeito, né, aos ídolos do São Paulo, não tem nem comparação, né? Mas assim, mas o Raí voltou, cara, eu vi jogando, nós somos campeões paulistas, tudo, juntos, aquela volta do Raí foi bacana, tá? Depois ele decidiu parar e eu dizia assim, pô, um cara desse, né, uma referência pro time parar. E o São Paulo continuou e novos caras vieram, com certeza, e eu acho que... Com certeza, mas... Eu entendo a sua humildade, mas... Não é humildade não, é verdade. Tudo na vida tem um ciclo e eu acho sem dúvida, mas vai ser vai ser um baque, realmente. Isso é como grandes guitarristas que vêm e ficam com a música eternizada, é verdade, é bem verdade, né? Que mesmo depois de pararem de tocar, a gente passa um pouco com isso, com Sepultura, com os Cavaleiras, né? Os irmãos, o Max saiu em 96, o Igor saiu em 2006 e todo mundo falou que a banda ia acabar e não acabou. E não acabou, realmente tem uma porta se fecha, 10 outras se abrem. Eu acho que ninguém é insubstituível. Eu acho que tudo é adaptável na vida. Vai ser um São Paulo diferente, né? É o Jimi Hendrix, eu falei, é um antes e outro depois. Mas vai continuar ganhando, vai continuar sendo campeão, vai continuar vencendo e vai continuar sendo sempre o grande São Paulo. Bom, agora você não vai parar e tudo, mas já estava pensando em ser técnico, né? Esse é um objetivo? Eu queria me preparar melhor, eu queria estudar inglês e espanhol um pouco mais para ter uma desenvoltura melhor para falar, para conversação. E queria aproveitar com isso, passar Estados Unidos e Europa para conhecer um pouco. Morar um tempo fora, é isso? Não morar, passar mesmo, passar 3 semanas fora, vir uma semana para cá, mas para poder conhecer estruturas, gerenciamento e principalmente parte de pré-temporada lá fora, o que é feito para uma preparação, apesar de ser uma preparação bem mais longa lá fora, mas o que pode ser colocado em prática aqui. Claro, eu sinto que eu gostaria um dia de arriscar a profissão de treinador, porque eu me sinto bem, vislumbro isso como eu teria condições de vencer na vida, sim. Mas você não acha que é um risco? Porque o Zico, por exemplo... Renovar também é um São risco. Paulo, na vida tudo é um risco, tudo é um risco. O risco, você renovar não é um risco... Calculado? Não, lá embaixo o risco. Eu não acho que é um risco alto. Mas eu acho assim... Porque você só pode ser treinador do São Paulo. Mas quem não? Eu gostaria. Por exemplo, o Zico falou um dia pra mim, pô, eu não quero ser treinador no Brasil, porque eu só posso dirigir o Flamengo, eu não posso dirigir outro clube.
Você consegue imaginar o Rogério Ceni técnico do Corinthians, do Palmeiras, do Então, Vasco? mas você já imaginou se eu conseguisse ficar 3 anos à frente do São Paulo? Já teria valido a pena, né? eu tenho assim, convicção que um dia eu ainda serei campeão da Libertadores pelo São Paulo como treinador. É mesmo? Tenho convicção. Espetacular, Eu tenho essa convicção que Deixa um a dia gente muito eu feliz. ganharei um título. Eu ganharei não, né? Eu farei parte de um grupo que poderá, na verdade, eu farei parte Podia ser de um igual grupo Manchester que poderá United, ganhar né? uma... Fica aí 40 anos no no Brasil comando, não fica, não né? fica, né? E mesmo porque eu acho que em 40 anos você se desatualiza muito, mas eu acho que você tem que se atualizar para permanecer um período e depois você tem que fazer uma reciclagem. Eu acho que isso é uma... Olha, eu conheço o cara. Se o Rogério Ceni for que o sonho dele é ser campeão da Libertadores, né, como treinador de São Paulo, ele será treinador de São Paulo. Isso futuramente. Futuramente. Né? O que é o São Paulo Futebol Clube na tua vida? Profissionalmente é tudo, né? Eu tenho 41 anos de idade, dos quais 60% vividos aqui, né? 60 e poucos por cento vividos aqui. Então ele foi importante na minha formação, eu cheguei aqui com 17 anos, passei por todos os momentos possíveis, desde momentos gloriosos de conquistas, até momentos terríveis que a gente não passou 3, 4 anos sem ganhar absolutamente nada. Eu lembro de uma época 9-5, 9-6, aí 2 anos foram muito ruins, depois nós passamos uma época antes desse ciclo que nós classificamos o São Paulo para a Libertadores 2003, mas passamos uma época ali ganhando títulos Paulista, Rio-São Paulo, mas não conseguia sair desse nível de títulos, né? Eu acho que foram épocas bem difíceis. E também teve as grandes épocas que foram o início dos anos 90, que eu pude participar, e o meio da década passada, né? Quando nós ganhamos 4 anos seguidos, ficamos ganhando títulos importantes. E a seleção brasileira, meu? Porque eu me imagino assim, sei lá, falando com o meu neto, né? Falando, pô, olha esse cara que jogou, olha, né, sei lá, recorde e tudo. Mas como é que você explica para um moleque que você não tem uma carreira na seleção, né, do Brasil? Assim, eu acho né, que, meu? primeiro, existem sempre bons concorrentes a você. E eu, coincidentemente, as 2 Copas do Mundo que eu fui, uma foi com o Felipão, que foi talvez o grande destaque daquela Copa do Mundo, que era treinador do Palmeiras e tinha o Marcos como uma referência. Eu acho isso completamente, além do que o Marcos estava muito bem, né? Sem dúvida. E depois, na outra Copa, foi o Parreira, que era técnico, tinha sido técnico do Dida no Corinthians e tinha a confiança no Dida, que também fez uma ótima Copa do Mundo, apesar da derrota. Então, eu acho que foram momentos assim, eu joguei durante 10 anos na seleção, entre 96 e 2006. Fui convocado acho que umas 40 e poucas vezes para a seleção, joguei entre 15 e 20 vezes na seleção brasileira. Fico muito feliz de ter. Agora, talvez eu não tinha as características necessárias para fazer parte por um maior período dentro da seleção. Mas quais são essas características principais? Talvez, por ser o negócio de faltas, era uma característica atípica àquele teria momento, que ser, né? né? Você tem que ser Eu convocado, gostava tem que muito ser. da Tem que ser reposição rápida, batedor de da falta, reposição rápida, de transição rápida, jogava muito com os pés e eu acho que naquela época o goleiro mais tradicional talvez teria mais ataque. Aquele time era um timaço também, principalmente o time campeão do mundo de 2002, era um time fora de série. Falando em glória, eu vou falar, o Andrés deve ter chorado muito aquele dia, e eu já te falei isso várias vezes, você sabe, não esconde ninguém, cada um tem um time para torcer, eu sou corintiano, mas eu tive uma das grandes emoções que eu tive no futebol, como torcedor, mesmo não sendo do meu time, foi aquela vez quando eu te vi levantar a taça de 2005. Do Mundial. Do Mundial. Aquela Aquela foto, ela... Você vê o poder que tem, para quem te conhece, porque eu falei, pô, você sabe, eu sou corintiano, a gente se conhece tantos anos. E me emocionou, porque eu falei, caramba, eu imagino o que passou na tua cabeça aquela hora que você levantou a taça. Foi bacana, foi um momento de... Ali foi um momento de consagração daquele grupo, sabe? Né? Da gente poder, eu falo até hoje, né? Da gente poder modificar algo na camisa do São Paulo, que é colocar uma estrela a mais nessa camisa. Eu acho que é muito significativa para mim, mas para todo aquele grupo, né? Você vê que era um grupo, nós tínhamos uma defesa muito consistente, mas sem nomes que se tornaram através daquele título, né? Como o Lugano, que ficou um ídolo eternizado para o São Paulo, Fabão e Adicado.
Eu acho que assim, foi uma das poucas vezes que o campo inclinou, sabe? Que nós jogamos com o campo meio inclinado, né? Mas nós tivemos no nosso sistema de defesa, com o Mineiro, Josué e os três, eu acho que funcionava muito bem, mais a ajuda do próprio Danilo, que foi importante, né? Naquele triângulo de marcação. Porque, o Aloísio. O Aloísio e o Amoroso na frente, Cicinho e Júnior dos lados, o Júnior com muita técnica sempre. Mas como nós não tínhamos um time com nomes fora de série, mas nós tínhamos um grande conjunto. Aquele time era um grande conjunto que, para ganhar daquele time, era difícil. Mas na hora que você levantou aquela taça, passou o que na tua cabeça? Porque ali, tem a tua história de vida também. Eu acho que ali foi a realização do sonho que eu persegui durante 12 anos. Né? Eu fui campeão mundial em 93 no banco de reservas, mas passei por tudo aquilo, né? A gente viveu lá 15, 16 dias no Japão, tudo aquilo, cara. Aí depois daquilo eu fui campeão da Conmebol, depois do segundo título mundial de 93, que foi um título muito importante, que eu considero muito importante para mim, em 94. E eu sempre tinha comigo, disse, puxa, mas um dia eu quero voltar aqui e ser campeão do mundo jogando, estando aqui sentindo na pele realmente o que dentro do campo que aconteceu. E eu acho que Deus foi muito generoso comigo, né? Porque eu pude jogar, fazer uma grande partida, além do prêmio coletivo, ganhar prêmios individuais. Eu acho que a partir dali completou-se um ciclo que na verdade não estava completo, porque tinha os brasileiros, né, que eu nunca tinha sido campeão brasileiro, né, da Paulista, Libertadores, e o São Paulo, Conmebol, mas nunca tinha sido campeão brasileiro. E aí nós emendamos em sequência o tricampeonato brasileiro. Então foram assim anos memoráveis, inesquecíveis, vão ficar eternizados. Títulos individuais ele não teve muito, né, André? Não é um jogador que tem muitos títulos individuais, né? Tem todos, né? Tem algum ainda? Eu tive a felicidade de ter bastante. Eu tive a bola de prata, que é um título você tem tudo, tradicional. Cara. Você tá no Guinness, não tá? Eu tive 6 bolas de prata, uma bola de ouro, quer dizer, eu assim sou extremamente agradecido. Eu acho que por dos tudo números que mais impressionantes, é o 11º artilheiro da história do time. Isso é. Né? Quantos gols atrás do Raí, meu? O que é isso? Eu acho uma coisa bacana, assim, pra mim, que saiu um livrinho, o Milton sempre falava pra mim, né? O Milton Cruz, que é grande parceiro nosso, e 2.200 e poucos gols já, né? Na carreira. Não, feitos, perdidos tem bem pouco. E ele falou, em 70 aí. Eu não vou lembrar agora, mas é 77 ou 78, eu fui o artilheiro do ano no São Paulo. E aí eu vi que constava na lista, né? Quantos gols? Eu não lembro exatamente, mas foi o artilheiro do ano. E eu, assim, tive uma outra grande felicidade, que foi, eu fui artilheiro do São Paulo no ano, em 2005 e 2006. Quer dizer, 2 vezes no ano. Então, quer dizer, isso foi muito bacana, com 37 gols feitos nesses 2 anos, 21 e 16. Isso é muito legal, um goleiro ter sido artilheiro no ano, isso foi uma das coisas mais... Bacana, então você vê como você está sendo incoerente. Ninguém é insubstituível? Como? Você tá louco? Ninguém é substituível. Não. Vai por mim. Não. Você acha que vai aparecer um cara... Exceto você aí na Fox com esses programas. Mentira também. Não corte essa parte, corte o que ele falou na sequência. Fala um pouco da tua vida pessoal. Quando você tá em casa, o que você faz? Você fica vendo filme, você gosta de show, assistir show, você consegue sair? Não, eu não saio muito pouco. Saio muito pouco. Eu aproveito para brincar com as crianças, me dedico assim, o tempo todo que eu tenho, eu me dedico para as crianças, de passear, brincar, jogar futebol, para piscina, apesar que é muito pouco tempo que eu fico em casa. Então eu tento fazer o melhor que eu posso por elas. O que atrapalha na fama, por exemplo? Às vezes você sente falta... Só tem isso quando você vai pro exterior, pô, eu quero sair com a criançada, quero ir num parque, quero ir no cinema. Te incomoda? O que é o lado bom e o lado ruim? O lado ruim é um pouco assim, a falta de privacidade, né? No nosso país também um pouco a falta de segurança, né? Eu acho que essa é a parte difícil. Mas eu acho que a gente tem que tentar se adaptar e viver da melhor maneira possível no país que a gente gosta, que a gente nasceu. E quando vai para fora você tem uma facilidade um pouco maior, né? Por exemplo, uma passagem assim que é muito estranha, né? Para mim, como nós todos fomos crianças, né? Mas minha filha, um dia nós alugamos um carro para andar... Na Disney, em Orlando? Orlando, Miami. E aí ela apertou o botão do vidro traseiro e baixou. Né? E aí ela falou, pai, o carro aqui abaixa o vidro traseiro, então... Porque os carros blindados, os vidros de trás não abrem. Então, assim, são coisas assim...
não deveria ser assim, né? Nós deveríamos ter uma Isso é condição uma de coisa vida... que mais me incomoda mesmo. a Mas assim, segurança. eu acho que a privacidade, ela tem a ver com a pessoa pública, né? O jogo, o futebol, que é tão apaixonante, né? E você tem que compreender. Eu tento atender da melhor maneira possível as pessoas, sempre quando me paro, aeroporto, rua, aqui no CT, no estádio. É que você às vezes não consegue atender o número de pessoas, né? Mas a gente vai no aeroporto, a gente fica lá 1 hora esperando o avião, 1 hora batendo papo e conversando com todo mundo. Eu já né? te falei uma vez, pô, se precisar eu tô aí, caramba. Se precisa- Ah, sim. É que Pô, você... deixa de frescura, vamos Mas você ganhar quer- um dinheiro mas você junto, quer dizer cara. que você quer abrir mão da Fox? É isso que Não, você mas quer? por exemplo, tem uma época aí que tinha o Patati e Patatá, você viu que os caras faziam show pelo Brasil inteiro, mas em todo lugar, porque tinha vários Patati e Patatá. Cara, é só a gente falar, beijo, olha, você vai pra tal lugar, eu preciso fazer uma sessão de Mas aí a autógrafo. gente Pô, podia vamos fazer ganhar um Pega a camisa do Podia São fazer Paulo um lá. teste. Pega uma camisa dessa aqui pro Benja, ó. É. Vamos colocar nele. Já falei isso pra- pro Júlio Casares. Ô, Rogério, você é um cara religioso? Muito, Eu muito. acredito em Deus, sou católico. Agradeço a Deus por tudo que Ele me propiciou, cara, na vida. Eu, assim, não tenho palavras para... Eu já nem peço mais, na verdade. Eu só agradeço pelo que me foi concedido até hoje. Qual foi pra você o grande jogo do Rogério, pra você como torcedor? Sem Aquele que você dúvida, olha e fala, meu o Deus. do Liverpool, né, meu? Eu acho que pela importância do jogo, pela importância, né? pela performance, né, em tudo, fechou o gol e acho que o Mundial inteiro, né, aquele primeiro jogo foi complicado Ó, o também, né? Itihá. Ter feito mundial, gol de pênalti, 3-2 mundial foi mundial, difícil. às vezes as pessoas pensam na final, mas o mais difícil é chegar primeiro, sabia? Todo mundo sofre na primeira partida, né? Cinco eu E lembro de alguns vários, né, perdem na primeira partida. Hoje em dia já começou isso, né? Coisa O que Atlético antigamente... perdeu pro Raja Teve Casablanca. aquele jogo que quase você fez 3 gols num jogo só, Ah, o você jogo perdeu contra o pênalti Tigres. lá no O jogo contra o Tigres, último. que está novamente Tigres. a Libertadores, agora voltou a Libertadores. Esse jogo esse ano foi como espetacular representante também. mexicano. Teve um jogo contra o Rosário Central que eu gosto muito, sabe? Aquele O jogo de 2004, que nós não íamos à Libertadores há muito tempo, oitavas de final, se eu não me engano, e nós saímos perdendo aquele jogo. Perdemos no último minuto lá na Argentina e saímos perdendo no Morumbi. Viramos o jogo com 2 gols do Grafite, aquele jogo, e foi para os pênaltis. Eu não lembro quem, mas acho que foi o Cicinho, não lembro quem perdeu o pênalti na primeira cobrança. E era a 5ª cobrança nossa. Eles tinham feito 4 gols em 4 cobranças, nós tínhamos feito 3. Eu ia bater o 5º pênalti. E eu bati o 5º pênalti, defendi o 5º pênalti. Aí nós continuamos as cobranças e o Gabriel faz o 6º pênalti e eu defendo o 6º pênalti e acaba ali. Teve um E jogo... nós fomos às 4 de final da... Se nós tivéssemos sido campeões da Libertadores, esse jogo talvez seria o mais memorável para todos os torcedores. Ele falou que ninguém é substituível. Não é mesmo. Teve um jogo muito importante que foi quando eu conheci você, né? Eu fui através de um amigo da imprensa, né? E foi aquele jogo da reinauguração dos refletores novos do Morumbi. Nossa, isso faz muito tempo, eu não sei que jogo foi. Foi contra a Matonense. Ah, São saímos Paulo perdendo estava 2 a 0. perdendo 2 a 0, virou Viramos para 3 a 2. Eu lembro desse E jogo. você me deu a camisa daquele jogo. Se eu não me Usei engano, no show do Metallica e nunca mais não lavei. foram 3 gols. Não tem 3 gols do Marcelinho nesse jogo? se Eu não acho me que foi, engano? acho que foi, Não lembro, Marcelinho. não sei exatamente. E foi um jogo de uma virada espetacular. E aí você assim. você foi no show, você tocou com o Não, Metallica com aí essa camisa? logo em seguida nós abrimos pro Metallica naquele show do AMB e eu usei a camisa, você até autografou e tudo. Isso aí faz Pô, tempo. foi muito legal. Pô, A gente faz nem tempo, se não conhecia, lembro, pô. você Foi tá muito 108 atencioso. anos. Isso aí foi em 2000. Acho que foi. 99, Falou, ó, 2000. tô com a camisa aqui, ó, meu, mas não Faz- mostra pra ninguém, não. Faz Deixou, assim. 14, faz 14 ou 15 Porque é anos. um jogo emblemático, né? Tipo, lá, reinauguração dos refletores. Isso foi em e tudo, 99, para ser mais preciso. Foi em 1999 esse jogo foi. Você veio, tua camisa subiu num show do Sepultura abrindo pro Metallica. Chiquérrimo, né, rapaz? Isso é outro nível, né? Muito bacana, muito bacana. Camisa cinza ainda, tipo Valdir Pérez, naquela meio Sim. estilão, assim. Esses relatos todos de gente conhecida, de torcedor anônimo, outro dia o cara mandou. É que é tanta coisa. O cara mandou pra mim uma foto, o cara tatuou aqui na perna inteira, mito. Outro cara tatuou aqui o teu rosto, outro tem O cara que tatuado tatuou um aquela autógrafo, bandeira, né, tem a tua bandeira e tal. Quer dizer, então é óbvio que você deve receber isso uma quantidade absurda de coisas. Como que você vê isso na hora, assim? É uma coisa que é Eu indescritível. fico chocado, assim, às vezes, né? Porque
eu digo, putz, mas assim, a gente não... Aí que você começa a tentar compreender o significado, o teu significado para a vida daquela pessoa, né? E eu acho que você acaba sendo uma fonte de inspiração, né? Você acaba... É aí que você vê que o futebol, ele transcende barreiras que nada além do futebol consegue ultrapassar, que é a paixão clubística, né? A admiração, a idolatria. Eu acho que isso é algo que só o futebol pode propiciar. Por isso que quando os caras falam, é só um jogo de futebol, não é? Não é. Não é? Não é. É muito mais que um jogo, né? É o amanhecer do dia seguinte, é o dormir daquele dia, é aquela semana, é o motivo de você chorar, sorrir, né? Relembrar, né? Depois de fatos importantes, né? Que aconteceram. O futebol é um fato muito marcante na vida de cada torcedor daquele seu time, daquela data, daquele jogo, daquele título. Mas, né? por exemplo, a mesma coisa que eu acho que você sentiu quando você levantou aquela taça de 2005, o torcedor também sente, porque, cara, tem gente que sonhou a vida inteira, pô, queria tanto ver meu time campeão do mundo, né? E aí você não tem como você não ligar o futebol em paralelo à sua vida pessoal. Sim. Né? Por exemplo, você vai no Morumbi e você lembra, pô... A minha memória é de acordo com o futebol. Então, assim, o futebol é uma referência para a tua vida pessoal, né? Assim como a música é uma referência pra gente, né? Sim. Você lembra uma daquele... música especial, você pode né? ter certeza, você lembrou de um cara, você lembra do ano que foi a música, que década era aquela banda, né? Pelo um tipo show, né? Que o você show vai. que você vai, né? Eu tava falando pra ele aqui, o show que o Sepultura fez aquele no Morumbi aquela vez, foi uma coisa, é uma final de campeonato, uma A conquista. primeira vez que eu toquei no Morumbi, cara, Então, foi imagina a muito tua emoção, emocionante, né? E com o Morumbi Você lotado. lembra, eu lembro, Madonna e Michael Jackson vieram em 1993, porque eu lembro que eu assisti o show em 1993. Sim. Então você consegue Essa conexão. né, ter essa conexão de época, de tempo, né? Eu acho que isso a música ela se torna uma referência, né? Na época que eu nasci tocava tal música, né? Sim. Eu, por exemplo, gosto muito das bandas dos anos 60 e 70 porque eu tenho meus irmãos que todos são mais velhos do que eu. E eu nasci e cresci escutando aquelas músicas. Eu nasci escutando Pink Floyd, Dire Straits, por isso até hoje as bandas mais novas eu não tenho um conhecimento tão grande, né? As crianças já começam a escutar bandas mais novas e tal, né? E a gente não tem o mesmo conhecimento que tem daquelas Eu aprendi muito bandas com os meus antigas, filhos também, né? essas bandas que eles trazem, Mas né? Coisas boas e ruins, mas né, é uma Sim. outra E referência. você também está vivendo um momento muito legal, né? Porque agora tem o seu filho tocando com você, né? Isso deve ser uma coisa também... Tá um absurdo, assim, tocando muito bem e ele tem muita facilidade, né, para pegar, para cantar também. Me diga uma coisa, tudo na vida é repetição, né? Eu, para bater falta, eu batia 100 faltas por dia, todos os dias até chegar. Mas eu tenho certeza que, por exemplo, tem alguém que vai treinar a falta e não vai conseguir. A música, além da repetição diária, tem que ter um dom para isso ou qualquer ser humano conseguiria? Não, acho que não é qualquer um, não, porque... Tem muita gente que é frustrada realmente, porque não consegue. Sim. Em função disso. Você tem uma... Desculpa, Rogério, se ele tem uma frustração na vida. Tocou Pink Floyd aqui, mano. Ele vai tocar o Wish You're Here. Tem que fazer a versão oficial. Não, mas assim, pra você... Mas tem gente que não vai. Eu sou uma prova viva disso. Por isso que eu tava perguntando se era só eu. E outras pessoas, porra, muito fácil, em 2 segundos vai, parece que encaixa, faz tudo sentido. Eu não né? sei, parece que é difícil, os dedos não sei, você não então tem... faz o Wish You're Here. Pega aqui. Não, sério. Não, você faz. Você vai. Eu não vou. Dá uma palhinha, vai, do Wish You're Here. Não, o que você vai tocar pra nós? Escolhe uma pra ele que ele toca. Você vai tocar? Pô, Lynyrd Skynyrd, cara, eu não sei se eu vou lembrar o riff dos caras. Ó! Olha aí! When I was young. Well, Mama told me when I was young, said sit beside me, my only son. Toca aí. Não, eu não sei também, mas vamos ver, assim. Não consigo lembrar, rapaz, olha. Não consigo lembrar mais da música, mas em dó, Tá vendo? Se não fosse por mim,
mim não tinha lembrado, não. Mais ou menos isso, né? Alguma coisa assim. Eu não, Mama não told me. Don't live too fast. Troubles will come. Manda um sonzinho pro Rogério aí. Vamos ver. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Esse se ele não curte muito, Não, Pink não, Floyd mas também não? o que você quiser. Eu vou fazer aqui, uma aqui. que o Benjamin fica feliz também. Vai que lá. É Ah, então Maiden vai ser. Maníaco. Nossa Senhora! Porque o Iron Maiden é igual uma paixão por futebol. Quando a galera vai pro show... É legal uma frase isso. que o Vitor Biner, né, falou que o Iron Maiden não tem fã, ele tem torcida. Mas é verdade, é uma banda, e eu sei que você acha que é a banda que você mais gosta, né? Pelo amor de Deus, cara. Veio pra cá agora, tava lá no carro dele um DVDzinho do Iron Maiden, né, escutando Eu sempre tive o prazer de jogar uma bola, futebol com eles uma vez, que nós jogamos junto. Pô, foi demais, foi uma coisa Mas o alucinante. Maiden eles vieram com medo, porque eles trouxeram os caras só pra jogar futebol, uns profissionais, né? Eles são igual a vocês. Que, Doente. Jogador não Eles sabe vieram- brincar. É. Vocês não sabem brincar, vocês precisam ganhar até no... Não é assim não. Quando vem gente assim de outras áreas, eu lembro uma vez o Felipe Massa veio aqui, nós consagramos ele de fazer gol aqui, tudo brincando. Mas no rachão, entre a gente, aí sim, aí o bicho pega. Às vezes Você em algum momento, antes de se tornar goleiro... Ontem, pra você ter uma ideia, nós deixamos o nosso treinador de goleiro amarrado aqui na trave. Ah, eu soube, né? Roubou pro time adversário, o Haroldo, né? Errou demais contra nós. Aí no jogo a gente não pode fazer nada com o árbitro, a gente fez com ele ontem aqui pra descontar. Os caras, mas quando vocês estão aí na brincadeira, até os caras te zoam também, os caras ficam com não vou zoar o Rogério não. Todos. Se eu erro, faço... Os caras metem apelido em você, em apelido não. Apelido não, mas eles se eu erro um passe, qualquer coisa, domine aqui, os caras... Apelido que é bom, ninguém. É o cara que chama nunca sabe, né? Mas eles não... Todo mundo aqui deve saber. O Kaká, pra você ter uma ideia, ele joga no meu time aqui, né? É uma nhaca desgraçado no meu time aqui no Rachão, né? Você joga ele na tem linha, o prazer, eu jogo na linha, ele tem o prazer de quando... São só 2 toques que você pode dar na bola. Então o Renan, que é nosso goleiro, quebra, eu domino ela e ele tá perto de mim. A hora que eu vou tocar nele, ele vira de costas só pra poder dizer que eu errei o passe. Pra você ter uma ideia como é o nível do meu time no Rachão. Ninguém quer nada com nada. O único que quer correr sou eu, que tenta alguma coisa sou eu. Até no Rachão ele quer ganhar, você vê? É o momento que eu tenho o prazer de jogar na linha com Ganso, Maico, Kaká, Luiz Fabiano, quer dizer... A bola é redonda? Aí é onde te ajuda também a desenvolver o futebol, né? Com exceção do traíra do Kaká, que é um sem vergonha que não me ajuda. Ô Rogério, passaram nesses tantos anos de São Paulo aí, trocentos milhões de treinadores. O mais emblemático, o mais importante pra você é o Muricy? Cara, seria injusto da minha parte falar do mais emblemático. Eu acho que o Muricy, ele é o treinador que eu vivi coisas mais em diferentes estágios e muito importantes. O Muricy, nós convivemos em 94, campeões da Copa Comembol, quando tinha o Expressinho. Depois voltamos a ter uma grande parceria em 97, eu acho que aí, talvez uma das mais importantes, porque foi com ele que eu comecei a bater faltas, e ele via eu treinando diariamente e teve essa coisa de bancar, né, eu batendo faltas, que na época era absurdo para todo mundo. E depois nós nos encontramos em 2006, até 2009, e ganhamos 3 títulos brasileiros. E agora, nesse último ano, onde ele voltou e nós estávamos numa situação difícil, ele ajudou a gente a sair disso. Então, assim, foram 4 momentos, talvez foi o cara que eu mais convivi, sem dúvida nenhuma, um dos mais importantes treinadores que eu pude trabalhar aqui no São Paulo. O que menos você teve, o que mais te desgastou foi o Ney Franco? Cara, o Ney é uma boa pessoa. Honestamente, assim, o Ney é um cara bacana, um cara... Você curte um rock and roll também? A gente conversar no dia a dia, ele tem letra de música escrita. Sim. À beira do caos. Né? Tava na beira do caos, tava na beira do mal, numa piração total. Tava na beira do caos, tava na beira do mal, numa piração total.
A única coisa é que assim, é um estilo de trabalho que não assim... Clicou, né? Não foi. Mas assim, não tem nada contra ele, eu acho ele ótima pessoa. Se fosse para chegar aqui, tocar uma música, sentar e tocar violão, qualquer coisa, com o maior prazer, sem problema Você nenhum. acha, Rogério, que às vezes a sua importância, a sua significância na história do São Paulo, você acha que às vezes até indiretamente incomoda algumas pessoas? Às vezes a gente ouve falar, você sabe futebol, eu disse que me disse, pô, vou chegar lá, mas quem manda é o Rogério. Não, quem não manda absolutamente nada. Mas cara. você sabe que as pessoas falam isso. As pessoas têm um conceito porque isso se faz necessário para você criar uma polêmica e tudo, né? Mas eu não mando absolutamente nada, eu sou um atleta como qualquer um outro aqui, que tem o espaço como qualquer um outro, o direito de falar e as obrigações a cumprir. Chego sempre no meu horário, chego sempre cedo, independente de ser entrevista com você às 7 horas da manhã, mas... Detalhe, hein? Eu chegaria aqui... Que horas nós chegamos aqui? 7 horas, mas... Eu fui o primeiro a chegar, nem o Benjamin. O André está com a chave do CT. Tá com a chave. Então eu chego assim 1h30, 1h40, todo dia antes dos treinos, porque se faz necessário uma preparação na fisioterapia para que eu possa vir para o campo, fazer bota, esparadrapo no tornozelo. Então assim, eu sou um funcionário como outro qualquer. Aqui o treinador treina o time em escala, o presidente cuida da parte administrativa do clube e nós atletas. Eu tento fazer sempre, incentivar, dar uma palavra final, motivacional para todos os jogadores, mas cada um aqui tem seus direitos e deveres. Eu não gosto muito de falar disso, porque acho uma coisa assim tão delicada. Por exemplo, o Andrés é guitarrista. O Andrés pode, se Deus quiser, nós vemos o B.B. King aí com quase 90 anos, sentado, mas toca. Né? E muito, né? E muito. Não toca, né? Fala, né? O B.B. King, Total. ele anuncia a guitarra dele, aquela Gibson. Mas o atleta, não só jogador de futebol, ele tem que parar, né? Infelizmente, porque depende do corpo e tal. Pô, já é primeiro semestre você estava decidido a parar e tal. Vamos voltar só no primeiro semestre. Como é que estava a tua cabeça? Fala, pô, gente, porque a gente sabe que você tem um tesão nisso. Você gosta de treinar, você gosta. A gente sabe que você tem prazer. A rotina sai da tua casa, vem pro CT, treina, papapá, papapá. No primeiro semestre, como é que você estava lidando com a situação? Estava te deixando aflito? Não, triste? Na verdade, a gente não conseguiu, a gente vem batalhando desde o ano passado, não é nem o primeiro semestre. É o semestre, o meio do ano de 2013, que foi muito ruim, né? Onde a gente, ali você tem um desgaste psicológico muito grande. Aquele ano me consumiu muita energia, porque o São Paulo cair seria uma coisa... E assim, você, depois de tantos anos, fazer parte de um momento tão ruim da história do clube, seria algo que ficaria marcado para... Então, assim, eu me esforcei, eu me dediquei muito, me empenhei muito para ajudar a tentar sair daquela situação, principalmente motivando a todos. Agora, foi desgastante. A vantagem é que nós conseguimos escapar daquilo com meia dúzia de rodadas de antecedência. Não precisamos caminhar até a última rodada, e ali foi um alívio muito grande. Então, aquele desgaste psicológico, eu acho que ele eu estava cansado, né? Mas nós decidimos continuar mais um ano e eu acho que nós fomos montando um time, fortalecendo o time ao longo desse ano. Então, o primeiro semestre, a realidade é que o time, ele era um time com menos opções do que é hoje o São Paulo, né? Tanto que você vê o São Paulo chegando em segundo lugar no Brasileiro, chegando numa semifinal de Sul-Americana, que era para estar jogando uma final São Paulo e River Plate. Então hoje a gente vê um time mais forte. Um time mais forte, você sempre está com um semblante melhor, você está sempre um pouco mais tranquilo, confiante, acreditando que você pode ganhar, porque jogar sabendo que você não tem condições de ser campeão é muito ruim. Né? Eu sempre quis jogar no São Paulo porque eu sempre sabia disso, olha, aqui eu sei que eu tenho, que a cada campeonato vão me dizer, olha, você tem condições de ser campeão. E jogar sem ter a chance, sem ter a possibilidade de ser campeão é muito ruim. Sem vislumbrar um futuro onde você possa vencer no final, não é legal. Eu acho que o São Paulo tem essa vantagem. Você joga todo o campeonato com chance de poder ser campeão. O pessoal fala muito que quando acaba o jogo você tá um caco, dolorido. Você tem mesmo isso? Não, você fica muito dolorido? Não, dependendo do jogo, dependendo do que exige o jogo, né? Mas membro superior, né, isso sempre tranquilo. O que eu sinto um pouco de dor é joelho, às vezes, alguma tendinite, incomoda, tornozelo e tal, mas a parte superior sempre tranquilo. É que eu não tenho pressa. Quando acaba o jogo, eu entro lá eu não gosto de chegar no vestiário, cortar a roupa e ir embora.
Não, eu gosto de conversar, analisar, pensar, sabe, o que deu certo, o que deu errado, por que nós tomamos aquele gol, por que nós vencemos, porque saber por que você ganhou também é muito importante. Não é ganhar, é saber por que você ganhou. Isso é uma coisa que eu acho que é muito interessante, porque e você compreender a derrota, o porquê você... Eu acho que, então assim, eu não tenho pressa de ir embora. Eu demoro em torno de 2 horas para sair do estádio depois do jogo. Fico conversando com todos. Tem uma banheira lá com água quente, depois eu entro num tonel de gelo até a cintura, porque aquilo ajuda a recuperação mais rápida para o dia seguinte, né? E os meninos que têm 18 anos, não, já chega, põe a camisa, vai embora e tá tranquilo, né? WhatsApp, já não, pra ver mas a não balada? assim, não por balada, não. Tô dizendo porque é mais simples o corpo, né? O cara, eu lembro dos meus 20 anos, né? Pra mim, pô, eu treinava aqui, treinava no dia do jogo, jogava tênis de manhã e ia jogar de noite. E ia tranquilo, né? E hoje não, as coisas não funcionam assim. Então eu compreendo, por isso que eu falo, você compreender a reação em cada estágio da vida do atleta, né? Com 20 anos você tem uma reação, uma responsabilidade, aos 30 você tem outra, e você vai chegando em estágios diferentes da vida. E aí eu entro no gelo, depois tomo um banho, às vezes tomo um banho até dentro do gelo, né? Aproveito, ligo o chuveiro, e fico lá 15 minutinhos no gelo, aí eu me troco com calma, tenho que assinar, você tem 30, 40, 50, 100 pessoas ali, atendo a todos ali no final do jogo. E aí depois eu pego e vou para casa, porque entre chegar uma, chegar às 2, chegar às 2h30... Porque é uma adrenalina, né? Acabou o jogo, você tá ali no... Tem que dar aquela baixada. Claro, quando você não ganha, quando você perde, você tá sempre frustrado. Quando você vence, você tá mais descontraído, né? Atende com mais até simpatia. E se você falha, você toma um frango num jogo, por exemplo, na hora que você chega à noite, você não dorme? Você fica se corroendo, depende muito do resultado final, mas se for uma falha que decide um jogo contrário a nós, pode ter certeza que eu vou... Se eu perder, é muito mais complicado adaptar o sono do que se eu falhar. Se eu falhar e o time ganhar, ganhamos 3-1, você errou no gol, ok. Você considera não tem problema. A final contra o Inter lá uma falha? O cruzamento? Com certeza. Assim, há as dificuldades do momento, né? Era um jogo que tinha chovido muito, aquele dia a bola estava muito lisa, né? E o Jorge Wagner era um grande batedor. Sim, a bola, sim. eu tento ficar um pouco mais à frente para sair na jogada. E eu tenho que correr para trás em vez de correr para frente, que deveria ser o movimento correto. E a hora que eu corro para trás, ela escapa, eu ponho a mão na bola, alguém chuta ela, não sei se o Bolívar, quem quer chuta, não lembro quem que era o jogador, índio, não sei. E ela vai pro Fernandão. Mas é uma falha, sem dúvida nenhuma, erro meu, claro. Mas ó, é que não valia nada e é um momento bacana. Como não valia nada? Não esse. Foi engraçado o chapéu lá contra o Figueirense, que depois na coletiva você falou o quê pro Muricy? Porque o Muricy gritou com o Edson, porque o Edson... E quem tá do banco, o Edson realmente... A bola veio curta, a bola do Edson. Ele não viu, ele mesmo falou pra mim, olha, eu não vi o jogador, o Marcão, eu não vi o Marcão apertando você. E ela saiu curta a bola, mas era uma bola que eu poderia ter tentado, para frente talvez chutaria nele e a bola voltaria para o gol. Mas eu poderia ter tentado chutar para a lateral e resolvido o problema, né? Só que eu, na hora, tudo muito rápido, né? E o maior erro não foi ter cavado. O maior erro não foi ter cometido a falta no Mazola. Você até tentou, né? Mas é que eu devia ter ido objetivamente, sem machucar, sem violência, Parar a jogada. Parar a jogada, faltou... Claro, o tempo de bater até o tempo de chegar lá é 1 segundo, segundo e meio. Sim. E você tem que analisar tudo. Mesmo porque se eu fosse expulso, faltava menos de 10 minutos para acabar o jogo e provavelmente a gente seguraria aquele jogo. Então ali faltou um raciocínio um pouco mais rápido para não arriscar o chapéu, mas sim de matar a jogada. Não, mas foi engraçado. Aqui eu falei que a cagada foi minha. Não, porque às vezes as pessoas tentam imputar falhas a você que você sabe que não são suas. E a pessoa tende a jogar sempre, né? Agora, quando o erro é da gente, porra, eu não sei porque, não tem por que você não assumir um erro. E tentar, logicamente, sempre diminuir essa margem de erro. Bom, nós estamos nesse especial de Natal com o Rogério Ceni, pô, lógico, tem que ter homenagem para você. Então, olha que bacana essa homenagem pro Rogério Ceni. Assiste aí, Rogerião. Os adversários o respeitam. Rogério Ceni não pode ser visto como um vilão pelos rivais, mas como um exemplo. Exemplo pelo profissionalismo, pela sede de vitórias, vitalidade de menino, superação. Rogério, nome de origem germânica e que exalta a fama de um guerreiro. Guerreiro, goleiro, artilheiro.
Como aliar tudo isso em um só jogador? Rogério Ceni entrou em cena, conseguiu praticamente o impossível no palco do futebol. É camisa 1, mas com alma de 10. É craque na meta e fora dela também. Temido quando está perto e longe do gol adversário. Como pode? Só mesmo o Rogério Ceni, capaz de superar o paraguaio Chilavert nos gols, o italiano Zoff na idade e também levantar muitas taças. Por isso, ele é o maior ídolo da história do São Paulo Futebol Clube, queiram ou não. Rogério Ceni já é gigante agora, imagine só quando parar. Mas não vamos falar nisso agora, não é o momento. Para Rogério Ceni, a vida no gramado não começa nem termina aos 40, ela continua. E parabéns especial ao torcedor do Tricolor Paulista, que em 2015 não precisa recorrer aos VTs antigos, aos jornais e revistas, para ver o maior ídolo da história jogar. Sim, Rogério, tuas glórias vêm do passado, e para o torcedor do São Paulo, que um dia vibrou com seus gols e defesas, a certeza é que ele te ama hoje e eternamente. Rogério, você vê essa homenagem e todas as homenagens são poucas pro Rogério Ceni. Rogério, umas semanas atrás a gente estava conversando com o Muricy estava comentando sobre a tua atuação contra a Universidade Católica na Sul-Americana agora recentemente. Você coloca... 13. Você fez... Os caras falam, Rogério Ceni tá velho sem reflexo, a gente viu. Você coloca essa tua atuação como uma das grandes atuações suas na história do São Paulo, tua? Tranquilamente, entre os 10 maiores jogos que eu fiz, dentre esses quase 1.200. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, pra mim, um dos 10 a maiores. bola não ia entrar no jogo. Tipo aquela... Era o The Wall no gol? É na pelada, né? Quando eu jogo minhas peladas assim, eu jogo no gol também de vez em quando. E tem dia que, meu... E quando você espalma, você grita, Rogério! O Nilmar gritava. O Nilmar é boa gente. No Corinthians, é verdade. Tanto que eu tenho um grande amigo no Chile, que mora no Chile, é chileno. E ele disse que aquela partida repercutiu durante a semana inteira no Chile, né? E eu tenho um título do jornal, eu não sei de qual dos jornais chilenos, no dia seguinte, quando a gente está no ônibus, né? Escrito, la mano izquierda es normal, pero la derecha porque todas as grandes defesas foram feitas com a mão direita aquele dia. E os 2 primeiros gols, foram 2 bolas batidas cruzadas, rasteiras, foram do lado esquerdo. Então eles colocaram la mano izquierda é normal, pero la derecha foi uma coisa bacana, assim, né? Você ter o reconhecimento num outro país, foi um grande jogo. Foi surreal. Nós empatamos aqui 1-1, acho que foi 1-1, empatamos aqui o jogo e fomos para lá já, e o time da universidade era muito bom. Foi taticamente, eles engoliram a gente taticamente. E conseguir aquele resultado naquele momento, né, foi espetacular. Foram grandes defesas naquele dia. Álvares. Ele vira de novo o jogo. Cordeiro. Parou. Vem pra cima dele o Paulo Miranda. Parou, fez o cruzamento. Castilho. Rogério Ceni pegou. Um lance perigosíssimo contra o São Paulo, levantando o torcedor chileno. Parou, se apresentou, cruzamento de longa distância para o Castilho, solitário da área de São Paulo. Ele ganhou por cima, Rogério Ceni brilha e evita o gol chileno. No detalhe para você, a defesaça do mito Rogério Ceni. Aí o Menezes puxando para o pé direito contra o Douglas. Vem o Menezes, o cruzamento saiu, tentativa do Souza, Rogério pegou! Espetacular, voltou o toque ali, o Torói tirou. E o juiz marcou o quê? Não marcou nada. O Castilho pediu pênalti do Torói. Tomás Costa. Ele botou na frente com algum espaço por ali. Se apresentou o Castilho, é pro Souza. Chegou o Edson para tirar. Voltou pro Mirosevic. Trave! E o Torói salvou depois. Se chocou com a trave o Rogério Ceni.
Vamos rever o lance. Foi o Tomás Costa mesmo, hein? Pé esquerdo com certo desvio. Rogério Ceni pegou a bola que iria na trave. Foi uma defesaça de Rogério Ceni. Vamos ver essa boa chegada do Paru. Ele vai no fundo, consegue fazer o cruzamento por ali. A chance é boa. Rogério Ceni espetacular! Incrível, fantástico! Um mito no Chile! O Rogério Ceni, por um milagre, consegue a defesa. Você revê o lance, ó. Espetacular. Incrível a defesa de Rogério Ceni. Vamos ver o Menezes outra vez, a bola vem alta para o Mirosevic. Aqui o Cordeiro, Rogério Ceni pegou! O monstro Rogério Ceni! Um chute incrível de Cordeiro, uma defesa milagrosa. Menezes fez o lance por ali, é para o Cordeiro. Pediu Sousa, vamos ver o Cordeiro, muito marcado pela marcação do Paulo Miranda. Chegou ali o Costa, Rogério Ceni! Rogério Ceni pegou! Olha o Cordeiro no cruzamento, a chance é boa, Rogério Ceni pegou! Grande atuação da noite. Toque ali do capitão Álvares, Rogério Ceni no meio do gol, já com o Tolói atrás. E aí os torcedores da Católica desesperados, arrancando os cabelos com a atuação de Rogério Ceni. Você falou do... Pô, provavelmente foi uma das 10 maiores atuações que tem no São Paulo. Você consegue fazer um flashback rapidinho assim desses 10 grandes jogos da tua vida no Cara, São eu Paulo? consigo, mas você não conseguiria. Por exemplo, tem um São Paulo e Portuguesa de um campeonato paulista de determinado ano, acho que 2000, 2001, que foi jogado em São José do Rio Preto, que eu acho ter sido o maior jogo, melhor do que esse contra a Universidade. Mas é um jogo que não tem repercussão, não repercussão, importância, que era um jogo em meio de campeonato paulista, abaixo de chuva. Eu lembro que o Ricardo Oliveira era centroavante da Portuguesa. Baita centroavante. E eu fiz defesas assim, foi 1-0 o jogo pra nós. Eu não sei se foi gol do Kaká ou gol do Luiz Fabiano. Você falou 2001? É, acho que foi 2001. E nós ganhamos esse jogo, mas com defesas espetaculares, abaixo de chuva em São José do Rio Preto. É um dos jogos que eu tenho mais na memória. Eu gosto muito do jogo do Rosário também, né? Eu acho que o jogo do Liverpool entra, a final do Paulista contra o Santos, aquele gol de falta na final, um gol em decisão de campeonato. O jogo contra o Tigres do México, que eu fiz 2 gols de falta e ainda perdi um pênalti no final. E tantos outros jogos, esse jogo contra o Católica mesmo, que nós citamos, né? Jogos no começo da minha carreira que foram importantes, o primeiro gol contra o União São João em Araras, aquele jogo é um jogo marcante para mim. O próprio jogo do 100º gol contra o Corinthians, que foi um jogo em Barueri, que também foi um jogo com boas defesas e um gol importantíssimo. A gente vinha, né, de 2003 a 2007, São Paulo não perdia para o Corinthians. Você lembra? Nós ficamos 14 jogos sem perder para o Corinthians. Aí, de 2007 a 2011, o Corinthians sempre foi assim, né? Não perdia para o São Paulo, né? E aí aquele jogo acabou com essa 10 ou 12 jogos que o Corinthians não perdia para o São Paulo. Então, tem jogos sem politicagem. Para você, qual sempre foi o teu grande rival no futebol paulista? Aquele que você sempre tinha um gostinho a mais, Corinthians, Palmeiras ou Santos, de ganhar? O grande freguês não fala que é tudo igual. Né? Mas não é tudo igual, vai. Eu acho que foram épocas diferentes. Os anos 90, eu acho que a rivalidade era maior com o Palmeiras. Que tinha o Timaço da Parmalat. E 2000 para cá, eu acho que o maior rival virou o Corinthians. Eu acho que foi assim, a rivalidade cresceu muito contra o Corinthians nos últimos anos. Eu acho que é meio cíclico isso também, né? Eu não sei porque eu não lembro do passado, né, mais distante, né? Mas é meio que é fase, né? Sim, quando você tem grandes times ou se encontram muito em disputas de título, em jogos importantes, você acaba tendo um rival maior. Mas eu acho que mais na década de 90 o Palmeiras, mais na última década o Corinthians. E jogos e pra você, André? O quê? Quem que é o teu grande rival? O Corinthians, né? Nosso querido Corinthians. É legal jogar contra o Corinthians, aí tem a possibilidade, né, jogar clássico é sempre a coisa Libertadores, estar no mesmo grupo, né, claro. Seria espetacular. Você tocou num bom assunto. Nós vamos para um break e na volta, André, você vai falar de Libertadores, que é o grupinho da Libertadores, hein? Nós vamos para um break e a gente volta rapidinho nesse especial de Natal, com essa figura sensacional, esse cara fora de série, Rogério Ceni, e meu grande parceiro, André Asquissa do Sepultura. A gente já volta, hein? Rapidinho. Scorpions. Here I am! E já volto.
isso aí, estamos de volta aqui nesse especial de Natal. Estamos aqui no CT de São Paulo com o Rogério Ceni, Andreas Kisser. E os helicópteros. E o Zé, sabe por quê? Eu vou falar, eu não queria estragar. Eu sou tão fã de Pink Floyd, você também, que eu pedi para fazer o The Wall. Entendeu? Então a gente faz isso aí. André, você tá fã de Libertadores, Rogério, antes do break? Pois é, o grupo, né? São Paulo pegou um grupo difícil, mas na verdade os adversários devem estar mais preocupados. Não, na verdade eu acho que é bom, especialmente ter o campeão da última Libertadores no grupo, um time argentino, um time uruguaio, dois times, muito provavelmente dois times brasileiros, né? Eu acho que isso pode trazer muitos benefícios. Primeiro, eu acho que o torcedor começa desde a primeira fase e está ligado. Os clubes se preparam melhor, se fortalecem muito mais cedo, né, para a preparação para uma Libertadores, uma chave difícil. E quem ultrapassa essa fase, eu acho que chega grande, chega pesado, chega fortalecido para a fase decisiva. É um grupo que será bem complicado. Seco. Teu contrato é 5 de agosto, que é o dia da final da Libertadores. São Paulo campeão da Libertadores. Rogério Ceni. 31 de dezembro. Com certeza. Não, isso aí eu sabia. Hein? Você acha que não vai jogar? Isso dito pelo próprio presidente, é claro, né? Por isso que eu estou te falando. Mas eu gostaria muito, chegando. Eu sei o quão difícil é, porque nós participamos de várias e a gente chegou a muitas finais, ganhou, perdeu. Mas se acontecesse isso, logicamente, eu gostaria muito de poder reviver uma final de Mundial. Agora, caso não aconteça, é definitivo 5 de agosto? Eu acho que você acha que ainda pode... vai depender muito do momento que estiver, mas ficou definido, pré-definido, mais ou menos isso. Tudo tem um fim, né? Tudo tem um fim, inclusive o programa de hoje. Golaço, mais um golaço. Inclusive o programa de hoje. Ô Rogério, bom, eu quero te agradecer demais. Sua agenda está complicadíssima. A gente realmente, você falou 7 horas da manhã, porque para o Rogério Ceni a gente também não pode falar, não hipótese, muito pelo contrário. Queria te agradecer demais e falar publicamente um negócio que eu sempre falei para você, nunca tive a menor vergonha. Às vezes o cara fala, pô, mas você tá lá, você não pode babar ovo. Babo ovo, sim. Eu sou seu fãzaço. Acho você um cara, como pessoa fora de série, como jogador indiscutível. Eu sei que você não gosta que fala isso também, mas é a minha opinião, apesar de não ser São Paulino. Para mim é o maior nome da história do São Paulo. Acho que nessa encarnação não vai ter mais. Impossível alguém chegar perto. Discordo de você quando você fala ninguém é insubstituível. Discordo, tem casos que realmente as pessoas são insubstituíveis. E queria te agradecer demais aí pela atenção. Desejar para você um baita 2015 que você merece, muito sucesso, felicidade na tua vida pessoal, na tua vida profissional, porque eu gosto pra caramba desse cara, Andreas. Eu que te agradeço o convite, sempre tento atender, eu sei que é corrido tudo, mas eu disse que nós acharíamos uma brecha aí pra gente poder gravar esse programa, né? Andreas, se você quiser dizer pro seu ídolo aí, fica à vontade. Eu quero agradecer você, né, por ter te chamado para participar desse especial, pra mim é uma honra. Honestamente, quem te chamou fui eu, tá? Eu que disse, traz o que... Não, o Beijo falou, posso levar? Eu disse, pô, com o maior prazer. A gente pergunta pro convidado, né? Obrigado por ter o maior prazer. Você viu a moral, liberado. Falei, Andreas Kisser. A primeira que ele falou, o que eu falei? Ele não respondeu sim. Sabe o que ele falou? Tô pensando em levar o Andreas. Manda ele trazer a guitarra. Foi verdade, manda ele trazer a guitarra pra tocar pra nós. Então você quer falar mais uma coisa? Pô, obrigado por tudo, né, mano? Eu que agradeço, Valeu. Nos encontramos ainda no Morumbi. Sem dúvidas. Seja pra shows ou pra jogos, né? Aí. Então, pra gente terminar, uma introduçãozinha do Hells Bells, a música clássica, depois você manda uma música que todo torcedor de São Paulo vai chorar de emoção, né? Beleza, vamos lá. Principalmente saindo dessa guitarra. Vamos ver, você sabe. Entre os grandes. Vamos lá agora, o refrão. O tricolor. Eu não esqueci a letra.
Tocar o hino com o corintiano não dá, meu. Sensacional, brigadaço, Rogério O hino de Ceni. São Paulo é especial, mas tocado dessa improvisão maneira. aqui, né? Quando a gente tá no futebol, a gente torce pelos amigos, a gente Com fica certeza. feliz por tudo. Tô super feliz de estar aqui com vocês. Obrigado, Rogério Ceni. Obrigado, André Asquinha. Obrigado vocês, valeu. Galera, um Feliz Natal pra todo mundo, um feliz 2015. Dá o teu Feliz Natal então pra encerrar, pra torcer de Desde São já, Paulo. um Feliz Natal a todos, né? Torcedor São Paulino em especial. Que 2015 seja um ano muito bacana pra gente, que possamos ver aí clássicos importantes, quem sabe um São Paulo e Corinthians aí na Copa Libertadores. Rumo ao Tetra! Feliz Natal, gente. Valeu!